do terceiro ano e também de mais alunos que vão assistir essa videoaula. Sou o professor Wagner Oliveira e vamos estudar nesse momento um pouco, né, sobre análise combinatória, de modo mais particular, permutação com repetição. Vamos aqui para a definição, então, desse assunto, né, desse conteúdo. Se em um dado conjunto um elemento ele é repetido A vezes, né, olha aqui, outro elemento é repetido B vezes e assim sucessivamente, né, C vezes, D vezes, enfim. O número total de permutações que podemos obter é dado por esta expressãozinha aqui, certo? Por esta expressãozinha aqui. Como é que nós podemos interpretar então esta expressão? Ó, permutação de n elementos, vejamos aqui, ó, ele tem n elementos e desses n elementos o A se repete, né, um número x de vezes, o B também se repete e assim poderia ter mais repetições, né, mais letras ou mais elementos, né, de forma geral, se repetindo. Então, de modo geral, a gente pode escrever o seguinte, né, a permutação de n elementos com A vezes repetido, B vezes, né, repetido, nós vamos ter o fatorial de n, né, do total de elementos, dividido pelo produto do fatorial, né, dos elementos repetidos. Você pega o total, né, de elementos, né, o fatorial do total de todos os elementos, e vai dividir pelo produto, né, do fatorial de cada elemento repetido. Vamos ver aqui na resolução de exercício como é que a gente pode estar aqui fazendo a aplicação desta formulazinha. No exercício 1 nós temos o seguinte, né? Quantos são os anagramas distintos da palavra ata? Observe que ata tem duas letrinhas repetidas. Aplicando diretamente a fórmula, ó, nós temos quantos elementos aqui, ó? 3. Então a permutação, olha aí, ó, de 3 elementos, nós temos quantos repetidos? Ó, o A se repete 2 vezes. Então fica assim, ó, 3 elementos com 2 repetidos. Então a resolução vai ficar assim, ó, 3, né, o total, ó, fatorial do total aqui, ó, de todos. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 3 vezes 2 fatorial. Separa aqui, né, que dá para cancelar com 2 fatorial. E você divide aqui, ó, obtendo como resultado 3. Então são 3 anagramas distintos. Se nós fôssemos fazer aqui, desenhando aqui, né, vamos dizer assim, vamos supor que esses As da palavra ata, que eles fossem diferentes. Vamos supor, né, que nós tivéssemos o A1 e o A2. Supondo, só para a gente demonstrar aqui o que está acontecendo. Então, se nós fôssemos perguntar aqui na palavra ata, vamos supor, nós tivéssemos aqui primeiramente, ó, A1, o T e o A2. Permutando o A1 com o A2, teremos A2, T, A1. Já teríamos duas, né? Uma outra forma, se nós tivéssemos, por exemplo, começando com o T, ó, T, A1, A2. Ou então T, A2 e A1. Nós estamos levando em conta que esses são diferentes, tá certo? Estamos levando em conta isso. Uma outra situação que pode ser feita aqui por nós, vamos ver aqui, começando com o A, né? A1, depois o A2, depois o T. Ou então começar pelo A2, A1,
e depois o T. Então observe que nós temos aqui essa situação aqui, né? Ó. Vamos ver aqui, ó. Nós temos essa daqui, ó, né? Vamos escolher qualquer uma dessas aqui. Observe o seguinte: se esses As fossem diferentes, de fato nós teríamos aqui 3 fatorial, ou seja, 6 anagramas diferentes. Mas como a letra A é igual à letra A, não existe esse negócio de A diferente, então este anagrama aqui é igual a este aqui, ó. Este aqui é igual a este, e este é igual a este, ou seja, nós temos 2 As repetidos. Embora eu possa trocar a posição, mas é o mesmo anagrama. Então, como são 2 trocas aqui, né, nós vamos dividir então por 2 fatorial, né? Esse é o motivo. Então, assim, essa forma se aplica muito bem, né, na resolução dessas questões, tá certo? Vamos ver aqui a questão 2. Numa urna são colocadas apenas 2 bolas azuis, olha, 2, 3 bolas brancas e 1 bola cinza. Essas bolas são retiradas uma a uma dessa urna. A pergunta é: quantas são as possibilidades de sequência das cores obtidas? Ora, primeiramente, preste atenção no seguinte: nós queremos saber o número de sequências, né, que nós podemos obter dessas cores aqui. Então, nós temos o seguinte: nós temos a permutação de 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então, nós temos 6 elementos no total, com 2 bolas azuis que se repetem e 3 bolas brancas que se repetem, certo? Há uma repetição de bola azul e bola branca. Bola cinza não há repetição, portanto não entra aqui, né? Então, resolvendo, utilizando a formulazinha, nós vamos ter, ó, 6 fatorial dividido pelo produto fatorial dos elementos repetidos por 2 fatorial e 3 fatorial. Vamos desenvolver aqui em cima, né? Ó, 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou parar aqui no 3 fatorial, porque eu já posso eliminar o maior de baixo, né? Ó, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, vezes 3 fatorial. Observe que esse com esse morre. Então, nós vamos ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, né? 120 dividido por 2, isso vai dar 60. Olha aí, ó. Então, nós temos aí o número de sequência, né, de 60 sequências dessas cores, certo? Nós temos esse total, tirando já a repetição. Ok? Porque se são 2 bolas azuis, se eu botar uma no começo e uma no final, né, de qualquer forma, ela vai ser bola azul, né? Não vai ser azuis diferentes. Então, seria a mesma sequência, né? Bola azul, a bola azul número 1 no início e a número 2 no final, e trocando dá a mesma coisa, porque é azul, né? Então, vamos colocar em prática essa expressãozinha, que fica bem prático para a gente resolver as questões que envolvem permutação com repetição. Vamos agora aqui para o exercício 3. Considere todos os anagramas da palavra ornitorrinco e responda. Quantos são? Ora, primeiramente, nós temos 3 letras O. Cadê? 1, 2, 3. Nós temos 3 letras R. 1, 2 e 3. Nós temos 2 letras N. 1 e 2. E nós temos 2 letras I. 1 e 2 e uma letra T, né? E uma letra C também aqui. Então, responda. Quantos são os anagramas desta palavra? Então, nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos permutar, então, 12 letras. Destas 12, nós temos 3 letras O, que se repetem. Nós temos 3 letras R, então repetição de 3. Nós temos 2 letras
I, né? Duas letras, 2N e 2I, né? Então aqui os repetidos, tudo aqui. Pronto. Tudo que se repete está aqui em cima. 3O, 3R, 2N e 2I. Desses 12 elementos, né? Nós temos essa repetição que a gente vai tirar do cálculo aqui. Do total de anagramas. Então fica assim, né? 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial e vezes 2 fatorial. Então nós temos toda, né, essa repetição. Então vamos agora dividir, aliás, resolver a questão desenvolvendo aqui em cima. Nós temos então aqui o seguinte, ó. É 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 10, 7, né? 6, 5, 4 e 3 fatorial dividido por, né? 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial e vezes 2 fatorial. Bom, vou cancelar aqui um 3 fatorial com um 3. 3 fatorial nós sabemos que é igual a 6, né? Eu vou cancelar esse aqui com esse 6 aqui. 2 fatorial é 2. E 2 fatorial também é 2. 2 vezes 2, 4. Então eu posso pegar esses 2 aqui e cancelar com esse 4 aqui, ó. Agora o que nos resta? Fazer a multiplicação desses restantes. Vamos fazer aqui na calculadora aqui. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Então vai dar 3 milhões, né? Essa permutação desses 12 elementos com 3R repetido, 3O, 2N e 2I, isso vai ser igual a 3 milhões 326 mil, olha aí o tamanho desse número, né? E 400 anagramas. Pronto. Então nós temos esse total de anagramas. Na letra B, certo? Aqui era a letra A. Na letra B, quantos começam por vogal? Então aqui nós já sabemos que a primeira, né, a primeira situação, ela já começa por vogal, então ela já é fixa, né? Concordam comigo? Ó? E nós temos duas vogais, né? O O que aparece 3 vezes e nós temos o I que aparece 2 vezes. Se nós iniciarmos então pela letra O, o que acontece? Restarão 2 letras O, 3 letras R, 2 letras N, 2 letras I, uma letra T e uma letra C. Então o total de anagrama ficaria assim, ó, começando já com a O, né? Ficariam somente 11 elementos, né? 11 letras. E desse nós temos então, ó, começou com O, só restou 2, né? Então fica 2, fica aí 3R, 2I e 2N. Resolvendo, nós temos 11 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial e vezes 2 fatorial. Desenvolvendo, nós temos 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, né? 4
e 3 fatorial, vamos colocar aqui, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Novamente aqui, isso aqui morre com esse, né? 2 fatorial é 2, 2 e 2 dá 8. Então esses 3 aqui morre com 8, né? Então o que que nos restou? 11 vezes 10, vamos fazer aqui essa continha. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 7 vezes 6 e vezes 5. Isso vai dar então um total, deixa eu fazer a conta certa aqui, 831.600 anagramas, né? 800, faltou o 4, né? 831, certo? Então essa permutação aqui de 11 elementos com 2 Os, 3R, 2N, 2I vai dar exatamente 831.600 anagramas. Se nós iniciarmos, aqui foi com a letra O, iniciando, né? Nós temos duas vogais. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta aqui. Escrever aqui de preto. Se nós iniciarmos, aqui foi com a letra O, né? Se nós iniciarmos com a letra I, o que vai acontecer? Restarão 3 Os, 3R, 2N, um I, um T e um C. Concordam comigo? Ó? Se nós iniciar pela letra I, tem 2 I, então ele já não fica mais na repetição. Então fica assim, ó. Nós vamos ter a permutação de 11 elementos. Observe que tem 2 I. Se ficou somente um I, ele já não fica mais aqui na repetição aqui. Então nós vamos ter 3 Os, 3R e 2N. Lembrando que eu comecei com o I, então não há repetição mais de I, né, dos elementos que restam. Resolvendo fica 11 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial e vezes 2 fatorial. Desenvolvendo, nós temos, né, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? Vezes 4 e vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Então, né? Vamos cancelar esse com esse. 3 fatorial é 6, então cancela com esse 6. E 2 fatorial é 2, né? Então, se a gente quiser aqui cancelar esse com esse, aqui fica 2, né? Agora é só multiplicar o restante, né, desses fatores, ó, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 e vezes 2. Então vai dar 554.000, ó, 554.400. Como a pergunta aqui é quantos começam por vogal, então nós temos esse aqui, né, mais esse aqui. Então o total de anagramas, né, começados por vogal, vamos botar assim, né, por vogal,
vai ser igual a 831.600 somado com 554.400. Isso vai dar um total de 1.386.000 anagramas. Pronto. Então aí, resolvido a questão que envolve a palavra ornitorrinco, né? Palavra um pouquinho difícil de pronunciar, ornitorrinco, né? Aí. Então, se você depois não tiver compreendido bem, assim, na primeira você pode pausar o vídeo e ir com calma aí para tentar entender. Vamos então para a última questão dessa videoaula. Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z igual a 8? Então nós temos aqui elementos que somados nesses três termos aqui, que somado que dá 8. Inicialmente a gente pode atribuir valores para essas letrinhas. Por exemplo, né? Se nós atribuirmos valores 2 e 4, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Isso aqui é verdade, né? Isso aqui vai dar 8. Também poderíamos considerar que o x é 0, que o y é 3 e que o z é 5. Também daria 8 no total. Ou então, né, que esse aqui é 0, o y é 0 e esse aqui é 8. Teria outras possibilidades, a gente poderia trocar aqui as posições, mas sempre daria a mesma coisa, né? Sempre daria 8. Então observe que nesse caso aqui eu posso trocar esses números por pontinhos, ó. 2, né? Depois mais 2 e depois 4. 1, 2, 3 e 4. E nós temos aqui dois sinal, né? Dois sinal de mais aqui, né? Para fazer isso, ó. Aqui nós poderíamos fazer 3, né? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5. E aqui no caso seria o 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então do total eu tenho sempre 8 bolinhas. Então, como é que nós vamos resolver então essa questão? Se eu tenho 8 bolinhas, né, que dá 8, eu tenho mais 2 sinal aqui de mais, eu tenho então 10 elementos, certo? 10 elementos para estar fazendo então essa permutação, certo? Então nós vamos fazer como? Nós temos então uma permutação de 10 elementos com 2 sinal de mais que se repetem e as 8 bolinhas que também se repetem. Bolinha é sempre bolinha, não importa se vai para lá, vai para cá, né? Fica no meio, não importa. Elas têm uma repetição de 8. Então, quantas soluções inteiras e não negativas da equação, né? X mais y mais igual a 8 nós temos. Vamos resolver então isso aqui. Então fica 10 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 8 fatorial. Vamos desenvolver aqui, ó, 10 vezes 9 e vamos parar bem aqui no 8 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Ó, cancela esses dois, ó. 10 vezes 9, 90. 90 dividido para 2, 45. Então, essa permutação, né, dos 10 elementos, as 8 bolinhas e os 2 sinal de mais, né? Onde 2 sinal de mais e 8 bolinhas, né, se repetem, isso vai ser igual a 10 vezes 9, 90. 90 por 2, 45. Então, há 45 soluções inteiras e não negativas dessa equação, certo? Geralmente as questões que envolvem esse contexto aqui são parecidas. Então, que você possa aproveitar bem essa resolução de exercícios, né? Foram variados. Já disse, né? Não entendeu direitinho, você volta o vídeo, pausa, tenta resolver só, enfim. Creio que dessa forma você vai conseguir entender bem, tá bom?
Então nós vamos encerrando por aqui esta videoaula. Tenham todos aí uma ótima aula e vamos para frente, né? Estamos todos juntos aí nessa barca, vamos seguir adiante. Um abraço a todos e até mais.